Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Liderança Global. A partir de agora, você confere dicas e ideias para liderar a sua vida e o seu negócio com quem entende do assunto, viu? E como liderar e influenciar pessoas para alcançar o sucesso na vida pessoal e nos negócios, hein? No programa de hoje, o professor Robson Marim traz dicas para responder essa e outras perguntas. Você vai ver ainda uma entrevista e uma reportagem exclusiva sobre liderança e influência. Tudo isso a partir de agora no Liderança Global. Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao Liderança Global e obrigado pela sua audiência. Chegou a hora de a gente falar sobre liderança e trazer para você alguns temas quentes em liderança. E hoje a gente vai conversar sobre liderança e influência. Primeiro vamos entender o que é influência. De maneira bem resumida, podemos dizer que influência é a capacidade de afetar o comportamento de outras pessoas numa determinada direção. Para ilustrar esse assunto, eu pesquisei algumas listas de líderes influentes, tentando achar quem foram os líderes mais influentes da história. O primeiro que aparece na lista é Abraham Lincoln, o grande presidente americano que libertou os escravos e venceu a Guerra Civil Americana, evitando que os Estados Unidos se dividissem em duas nações separadas. Um líder que influenciou o destino dos Estados Unidos e do mundo. Depois vem Madre Teresa de Calcutá, aquela freira albanesa que dedicou a vida inteira a ajudar pessoas abandonadas e moribundas na Índia, construindo orfanatos, abrigos para idosos e clínicas para doentes. Ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz e hoje o seu trabalho assistencial se estende a milhões de pessoas no mundo inteiro. Outro líder considerado entre os mais influentes de todos os tempos é Gandhi, que utilizou o método da resistência sem violência e mobilizou a opinião pública internacional, gerando as condições políticas para a independência da Índia após 9 décadas de dominação britânica. A influência de Gandhi beneficiou mais de 1 bilhão de pessoas. A grande pergunta é: como foi que esses líderes se tornaram tão influentes? Como você pode aprender com eles a se tornar um líder de influência também? Uma maneira objetiva de desenvolver a influência é conhecer os fatores que estão por trás da influência dos grandes líderes e aprender com eles. Por isso eu quero discutir com você 5 verdades sobre a influência. Vamos ver quais são essas verdades. Primeira verdade: o exemplo determina a influência do líder. O primeiro e maior fator que determina a influência é o exemplo do líder. Não existe substituto para o exemplo. É isso que dá autoridade ao líder. Foi isso que determinou a influência de Madre Teresa de Calcutá, por exemplo. Ela pessoalmente visitava os lixões da periferia de Calcutá, recolhendo os idosos que eram jogados lá pelas famílias que não tinham condições financeiras de alimentar e cuidar daqueles idosos. Ela ia lá com suas beatas, recolhia os idosos, conseguia um galpão da prefeitura e improvisava uma espécie de abrigo para dar conforto e alimento a esses idosos. Foi esse exemplo ao longo de uma vida inteira que deu a Madre Teresa de Calcutá uma influência universal. Segunda verdade: poder e autoridade contribuem, mas não determinam a influência. O poder traz consigo a credibilidade. Nelson Mandela, por exemplo, não tinha poder na maior parte de sua vida, mas tinha credibilidade. E foi isso que o tornou um dos líderes mais influentes da história. Em outras palavras, a credibilidade traz influência, mesmo sem depender de autoridade formal. Terceira verdade: a persuasão amplia a influência do líder. O terceiro grande fator de influência é a persuasão, ou seja, a capacidade de usar argumentos lógicos e fatos reais para convencer outras pessoas a apoiar projetos e metas. Esse era o segredo de Abraham Lincoln. Por exemplo, os discursos de Lincoln ficaram famosos por persuadir as massas. Nos debates políticos, por exemplo, ele apresentava fatos e derrotava os adversários com sua lógica quase irrefutável, convencendo o público a favor da libertação dos escravos. Quarta verdade: líderes e liderados se influenciam mutuamente. Pesquisas recentes mostram que os liderados influenciam os líderes tanto quanto são influenciados por eles.
A expectativa que os liderados têm sobre os líderes influencia diretamente o comportamento desses líderes. Foi isso que aconteceu com Gandhi, por exemplo, que passou a viver no meio do povo simples, compartilhando suas experiências, influenciando e sendo influenciado pelos anseios, sofrimento e pelas necessidades do povo. Gandhi adotou os anseios do povo como seus próprios anseios. Foi isso que tornou Gandhi um dos líderes mais influentes de todos os tempos. E a quinta verdade: o maior perigo da influência é a manipulação. Líderes mal intencionados se aproveitam da influência para manipular os liderados. Quando você tem influência, você pode facilmente usar as emoções das pessoas e forçar o comportamento delas a seu favor. Foi isso que aconteceu com Hitler, que manipulou as emoções do povo com a proposta de tornar a Alemanha um povo de raça superior, exterminando todas as outras raças, especialmente os judeus. E uma nação inteira se deixou manipular por Hitler, ao ponto de muitos darem a vida por ele. Em resumo, se você quer se tornar um líder influente, acima de tudo, dê exemplo daquilo que você acredita. Agora eu quero deixar com você a inspiração do líder mais influente de todos os tempos, Jesus Cristo, que até hoje influencia bilhões de pessoas, ao ponto de ter dividido a história da humanidade em duas eras, antes e depois dele. Qual foi o segredo da influência de Jesus Cristo? Acima de tudo, o exemplo. Ele vivia exatamente o que ensinava. Sua autoridade provinha de sua credibilidade total e sua persuasão provinha de sua eloquência. Quando ele foi pressionado, por exemplo, a se posicionar entre governo e religião, ele respondeu com persuasão: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Pronto. Se você é presidente de uma organização, uma autoridade do governo, talvez um chefe comunitário ou um líder religioso, você tem a oportunidade de influenciar uma multidão de pessoas e tocar o coração delas. Você quer ter influência? Lembre-se que sua maior fonte de influência é o seu exemplo. O Liderança Global faz um pequeno intervalo. A gente volta daqui a pouquinho com a reportagem de Camila Silveira sobre uma empresa que treina líderes sobre como desenvolver a influência. Fique ligado, a gente volta já.